Disciplina didática na EPT. Unidade 2, as especificidades do conhecimento para a educação profissional e tecnológica, o trabalho com o princípio educativo e a formação integrada. Os tópicos dessa aula: educação profissional e tecnológica, 2 projetos de formação e disputa, educação profissional e tecnológica numa perspectiva politécnica e omnilateral. Nesse item nós vamos abordar a formação integrada, o currículo integrado e a interdisciplinaridade, o trabalho com o princípio educativo, a pesquisa e a extensão com o princípio pedagógico. Então, na unidade 1, nós trabalhamos questões sociológicas, antropológicas e filosóficas sobre a relação entre educação e trabalho, que vocês já tinham estudado na disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e do Trabalho. Na aula em PDF da unidade 2, nós estudamos a educação profissional e tecnológica e a questão curricular. Abordamos e refletimos sobre a não neutralidade do currículo, que ele sofre influências históricas, ideológicas e de acordo com os referenciais teóricos adotados pela escola e pelo professor. Refletimos ainda sobre as concepções conservadoras e emancipadoras do currículo, assim como apresentamos rapidamente um conteúdo que vocês já devem ter visto na disciplina de didática, disciplina anterior a essa nossa agora. Ou seja, o conteúdo sobre as tendências pedagógicas liberal e progressistas. E nós defendemos que para a educação profissional e tecnológica, a pedagogia histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos seria mais adequada, porque ela oportuniza em sala de aula um espaço de problematização e debate acerca dos conhecimentos. Apontamos que para a educação profissional e tecnológica é imprescindível a adoção do currículo integrado, compreendido como uma contraposição ao currículo disciplinar tradicional, e que o currículo integrado são entendidos como aqueles que centram o processo ensino-aprendizagem nos interesses e necessidades dos alunos e na relevância social do conhecimento. Então, tudo isso nós vimos na aula em PDF da unidade 2. E nesta aula nós vamos aprofundar estas questões. A primeira compreensão que devemos ter é que na nossa sociedade dividida em classes, que nós discutimos na aula em PDF da unidade 1, nessa sociedade dividida em classe, quando pensamos a formação do trabalhador, nós falamos em 2 projetos de formação em disputa. São 2 projetos de formação para o trabalhador que são antagônicos. O primeiro projeto é o projeto hegemônico, que é o projeto capitalista, que é o projeto difundido nas políticas educacionais emanadas pelo Estado. Então, esse projeto hegemônico, ele parte da ideia do trabalho cindido, estranhado, ou seja, o trabalho alienante. Nós vimos isso na aula sobre o sistema capitalista, quando ele fala sobre alienação no trabalho, né? Dessa cisão entre trabalho e o homem no capitalismo. E que nessa sociedade capitalista, por nós termos 2 classes que são antagônicas, uma que vende a força de trabalho e a outra que compra a força de trabalho, nós temos uma divisão social do trabalho, que é o trabalho manual diferenciado do trabalho intelectual. E, por conta disso, nós também temos uma distinção na oferta educacional e escolar. Então, se eu tenho uma sociedade dividida em classes, se eu divido trabalho manual e trabalho intelectual, é quase que uma consequência disso tudo, uma oferta de educação e de uma escola que seja diferenciada, uma escola para o trabalhador e uma escola de quem compra a força de trabalho. Nessa escola, a formação ela é pensada de forma unilateral. É uma formação unilateral. É uma formação voltada para a técnica. É formar o indivíduo com técnicas específicas de cada profissão para que ele se insira no mercado. Ou seja, nesse projeto hegemônico, a escola ela está a serviço do mercado. Então, este é um projeto que é hegemonizado, é o projeto capitalista. E nós defendemos um outro projeto, é um projeto para a classe trabalhadora. Então, qual seria esse projeto? Que resgate a concepção de trabalho como constituinte do ser social, ou seja, o trabalho como essência humana. Nós defendemos uma escola única,
uma escola que articule educação intelectual, educação corporal e educação tecnológica, ou seja, que propicie uma formação politécnica e integral, ou seja, uma formação omnilateral. Essa escola, ela não vai estar voltada para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Essa escola, ela irá propiciar no indivíduo uma consciência crítica sobre o processo produtivo, sobre o trabalho, e dessa forma ele vai se inserir de maneira mais consciente na sociedade, né? De uma maneira mais participativa na sociedade. Então, este primeiro projeto hegemônico capitalista, ele escraviza o homem. Ele trata a escola como espaço para adestrar esse profissional para uma determinada área profissional, uma determinada área. E o projeto para a classe trabalhadora é justamente o projeto que vai formar esse ser humano que compreenda todo o processo produtivo, que compreenda as tecnologias, o papel das tecnologias e saiba discernir a seu favor, né? E, neste sentido, de acordo com Ciavatta e Frigoto, estamos vivendo um incentivo à individualidade e à competitividade, o abandono do pensamento crítico e de uma visão global. As instituições escolares já não se voltam prioritariamente ao processo humanizador e transformador que a educação deve oferecer. Ao contrário, estamos vivenciando a constituição de novos ambientes escolares que não pronunciam mais as palavras humanização e vida. Então, nós já discutimos na aula da unidade 1 esse caráter individualista das relações de produção e das relações sociais. Então, é esse tipo de ambiente escolar que nós não defendemos para a educação profissional e tecnológica e nós não defendemos para nenhum espaço escolar. Nós defendemos uma escola que seja plural, uma escola que respeite as individualidades, uma escola que forme e informe, uma escola que trate ciência, tecnologia e cultura e que forme pessoas que estejam aptas a compreender a sociedade que está inserida. Então, nesse sentido, qual deveria ser o princípio curricular de uma proposta para a educação profissional e tecnológica? Qual seria o currículo? Qual seria o princípio curricular? Seria um currículo que priorizasse ou contemplasse a formação integrada, ou seja, uma formação tecnológica, uma formação que entenda a unidade absoluta entre teoria e prática, partindo da atividade produtiva para a atividade social. Nós não temos que formar pessoas apenas para a atividade produtiva. Nós precisamos formar pessoas para a sua atividade em sociedade. Nós precisamos de uma formação que não haja uma dicotomia entre teoria e prática, que parta das questões inerentes ao trabalho, a atividade produtiva para a atividade em sociedade, que trate os conteúdos e os conhecimentos trazendo um vínculo direto com o cotidiano de cada aluno, das experiências e anseios de cada aluno, que priorize o questionamento, que seja uma ação educativa e pedagógica ativa, em que os alunos participem, uma ação educativa e pedagógica autônoma e crítica, pois é preciso desenvolver no aluno da EPT o domínio dos fundamentos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Essa é uma frase do Saviani. Nós precisamos formar pessoas aptas a compreender as múltiplas dimensões do trabalho, pois esse seria, segundo Manacorda, o único método para produzir homens plenamente desenvolvidos, ou seja, homens conscientes, críticos, atuantes e emancipados. Então, esse princípio curricular de formação integrada é um princípio muito importante que nós precisamos compreender. Outro princípio importante e que está diretamente articulado à formação integrada é o princípio do currículo integrado e a interdisciplinaridade. Nós precisamos compreender
que na contemporaneidade o pensamento linear, ou seja, aquele pensamento que só tem uma visão, que parte apenas de uma visão, esse pensamento acrítico e desarticulado, ele está ultrapassado. Nós precisamos compreender que essa prática pedagógica, que trata os conhecimentos de maneira desvinculada da realidade da sociedade, é uma maneira tradicional e ultrapassada de conceber a formação para a educação profissional e tecnológica. Então, mais do que nunca, a formação na educação profissional e tecnológica, ela precisa propiciar momentos de reflexão e ação sobre a realidade. Então, na contemporaneidade, exige-se um trabalhador que compreenda todas as dimensões de sua profissão, como nós já falamos anteriormente. Então, a forma como as novas gerações apreendem, requer uma postura docente e uma prática pedagógica interdisciplinar. Nós não podemos falar em currículo integrado sem falar em uma prática pedagógica interdisciplinar. Então, a Ivani Fazenda, ela nos diz que falar de interdisciplinaridade escolar, curricular, pedagógica ou didática requer uma profunda imersão nos conceitos de escola, currículo ou didática. Falar de interdisciplinaridade escolar, curricular e pedagógica ou didática é se ver interdisciplinar. Um professor, ele jamais poderá ser interdisciplinar se o pensamento dele não é interdisciplinar, se ele não consegue perceber o conhecimento como algo único e que didaticamente o conhecimento ele está dividido em disciplinas, em componentes curriculares, justamente o nome já está dizendo, por uma questão didática. Mas os conhecimentos que estão divididos, que estão organizados em componentes curriculares, eles fazem parte de um conhecimento único. Então, ter uma postura interdisciplinar requer a construção de uma atitude pedagógica crítica, consciente da ciência e do conhecimento. Isso pressupõe competência técnica, né? Pressupõe saberes docentes que articulem ciência, tecnologia, cultura da sua área e das outras áreas do conhecimento. Então, um dos grandes desafios propostos pelo currículo integrado é justamente esse pensar interdisciplinar. Infelizmente, nós não somos formados para pensar de forma interdisciplinar. A escola fundamental, a escola do ensino médio, elas costumam fragmentar o conhecimento a tal ponto que nós não percebemos o caráter interdisciplinar do conhecimento. Então, um dos grandes desafios do currículo integrado é justamente formar profissionais que entendam a interdisciplinaridade. Então, o currículo integrado, aliado às práticas interdisciplinares, independente do nível de interação em que acontece nas salas de aula, tem se tornado uma realidade a cada dia. Então, são muitas as possibilidades quando assumimos práticas docentes que articulem o ensino e a pesquisa. Então, é preciso pensar esse currículo integrado articulando a práticas interdisciplinares. Um professor, quando ele entra numa sala de aula e ele vai desenvolver determinado conteúdo de um determinado componente curricular, ele tem que vislumbrar quais são os outros conhecimentos que esse aluno está tendo naquele momento, está aprendendo naquele momento. E, na medida do possível, integrar e articular esses conteúdos. Então, é muito importante essa questão interdisciplinar. Um outro ponto, ou outro fundamento que nós devemos pensar numa proposta para a educação profissional e tecnológica é o trabalho como princípio educativo, que nós já vemos discutindo há bastante tempo nessa disciplina, desde a unidade 1, né? Então, quando eu falo em trabalho, eu não falo esse trabalho que desumaniza, esse trabalho que escraviza, que aliena. Eu refiro-me ao entendimento de que uma proposta pedagógica para a educação profissional e tecnológica requer o entendimento de suas especificidades, a formação para o trabalho e para o mundo do trabalho, ou seja, que há ali técnica e consciência do modo de produção e das relações que se estabelecem neste modo de produção. Portanto, trata-se de uma proposta pedagógica contextualizada e problematizadora. Uma proposta que prime pela contextualização e a problematização
é sem dúvida mais adequado para a educação profissional e tecnológica, porque é através destes dois fundamentos que os alunos podem efetivamente ter uma formação diferenciada. Trazer as experiências do aluno para a sala de aula, confrontá-las com conhecimento científico, transformá-las em problemas a serem solucionados e, a partir daí, proporcionar ao aluno a reelaboração de novas sínteses ou novos conhecimentos. Isso faz com que estes alunos vivenciem os conteúdos e o conhecimento. Ao reelaborar os conhecimentos, este aluno sairá desta experiência com uma gama de competências e habilidades riquíssimas para a sua formação. Então, é preciso pensar uma formação de indivíduos capazes de intervir conscientemente. Ou seja, é alguém que se perceba no mundo e pelo mundo, um sujeito e não um objeto do processo de trabalho e do conhecimento. Um indivíduo que tenha condição de intervir na sociedade conscientemente. Em resumo, a formação definida aqui nessa disciplina é aquela em que as propostas pedagógicas para a EPT devem se pautar pelo princípio da formação integral, do trabalho como princípio educativo, pelo respeito às diversidades dos sujeitos e às especificidades regionais. Um Estado, um governo, uma escola e educadores que percebam que a educação profissional demanda a construção de um paradigma que supere a sobreposição e ou a justaposição entre campos do conhecimento e campos da profissionalização, ou seja, uma educação para o mundo do trabalho, uma formação omnilateral integral. E o último princípio curricular que nós consideramos importante ao se pensar um currículo para a EPT é a pesquisa e extensão como princípio pedagógico. A pesquisa como princípio pedagógico é entendida como uma concepção que rompe com o paradigma tradicional de ensinar. Trabalho em sala de aula é ativo, interativo, problematizador, contextualizado e dialógico. Ou seja, os alunos participam do processo. A extensão é a aplicação dos conhecimentos teóricos na comunidade. Aluno e professor interagem buscando alternativas de resolução de problemas. Então, esse aluno da EPT e essa prática pedagógica na EPT e que articula a pesquisa e extensão como princípio pedagógico, ela vai fazer com que o aluno compreenda a sociedade de uma maneira mais ampla. Então, eu finalizo esta aula afirmando o que Gandhi fala, que nós devemos ser a mudança de que queremos ver o mundo. E para a EPT, nós devemos adotar uma formação que mais se aproxime das exigências da contemporaneidade. Aqui estão as referências dessa aula. Bom estudo!